Olá, tudo bem? Me chamo Adson Burial Zanuso e estamos juntos nessa última semana do mês de setembro, mês que a igreja no Brasil reflete, reza e acolhe a palavra de Deus. A comunidade Shalom aprofunda esse tema com alguns estudos bíblicos diários. E hoje a gente continua com o evangelho que é lido em todas as igrejas do Brasil e do mundo, que está no capítulo 9 de São Lucas, do versículo 7º ao versículo 9º. Que nosso Senhor esteja conosco, que o Espírito desça sobre nós para bem compreendermos a sua palavra e escutar, amar e amar pôr em prática. E a palavra diz o seguinte: o tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo, por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos. E outros: é Elias que reapareceu. E outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse a João: eu mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E Herodes queria vê-lo. Palavra da salvação. Às vezes vem uns textos assim no evangelho que a gente fica tentando dizer, mas como é que apareceu esse negócio aqui? Se a gente olha no capítulo do versículo 1 ao versículo 6, que os 12 foram enviados por Jesus depois de receber o seu poder sobre os demônios. E aí a gente olha no versículo 10 em diante, a gente vai entender que os discípulos voltaram. E depois vai ter a grandíssima multiplicação dos pães. Mas por que de uma hora para outra chega aqui esse texto que vai falar sobre o governante da parte norte de Israel, que se chama Galiléia, um pedacinho pequeníssimo de terra, chamado Herodes? Lembra que desde segunda-feira a gente está refletindo sobre ouvir a palavra de Jesus e pôr em prática? Herodes não ouviu Jesus. E a gente vê que ele nem quer ouvir Jesus, ele quer ver. Quer entender quem é esse cara. E lá no final do evangelho, pertinho da paixão, ele estava em Jerusalém quando Jesus morre. E realmente, Herodes vê Jesus. Só que Herodes, é impressionante, ele não ouve Jesus. Porque no capítulo 23, versículo 9, Herodes interroga com muitas perguntas, Jesus nada respondeu. No versículo 8, Herodes ficou contente, porque há muito tempo queria ver Jesus, porque ouviu dizer muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por Jesus. Como Jesus não falou nada, e não mostrou nada, Herodes mandou ele de volta para Pilatos e aconteceu o que aconteceu. Mas aqui no meio do evangelho, a gente está acabando a época de Jesus, no evangelho de Lucas, que ele está morando na parte norte de Israel. A partir do versículo 51, que está escrito: Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Jesus não vai mais voltar para Galiléia, segundo o evangelho de São Lucas. É uma viagem sem volta. E o governador da Galiléia, ele estava escutando falar de Jesus. Porque Jesus estava fazendo coisa. Se a gente for pegar ali, o capítulo 8, no versículo 3, a gente vai escutar as mulheres que estavam junto com Jesus no seu ministério. E ali está escrito Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que serviam com seus bens a Jesus. Então, possivelmente, Herodes estava escutando o povo falar de Jesus e deve ter escutado através de Cusa, porque a sua esposa Joana era uma das seguidoras de Jesus. João também coloca essa passagem para nos dar a entender algo muito importante, que Herodes mandou decapitar João Batista. E é bom a gente sempre recordar que todo o profetismo de Israel, ou seja, aquele ser que era o enviado de Deus para falar a voz de Deus e encorajar o povo hebreu ao encontro com
Deus, aquele cujo nome não se pode pronunciar, Adonai, é o último dos profetas, que é João Batista. E é o único dos profetas que consegue ver o enviado de Deus. Deus feito homem, Jesus Cristo. É aquele que no Evangelho de São João vai falar: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ó, é esse o cara que vocês têm que seguir. E é importante porque João Batista, nesse momento, a gente descobre no Evangelho de São Lucas que ele faleceu. Foi a maneira também que Lucas, na sua narração, coloca sutilmente que João Batista morreu de uma maneira horrível, decapitado. Mas não conta pormenores da história que a gente tem acesso em Mateus e Marcos. Mas o que tem esse evangelho de tão importante? Tem uma pergunta que se repete insistentemente no Evangelho de São Lucas. Versículo 9. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? A pergunta do quem é Jesus está dentro do Evangelho de Lucas. Por exemplo, a gente pega o capítulo 5, versículo 21. Jesus perdoou os pecados do paralítico e depois ele, para que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus, ele pede para o paralítico andar. E aí no versículo 21 tem: os escribas e os fariseus começaram a raciocinar. Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Se a gente pega Lucas 7, versículo 20, vai estar escrito o seguinte: os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: eis aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Lucas 7, 49, quando a gente vai ver Jesus e a mulher que muito ama. No versículo 49, os convidados falam: quem é este que até perdoa pecados? Lucas 8, 25. Quando Jesus acalma a tempestade no meio do mar, os apóstolos, discípulos dizem: quem é este que manda até nos ventos e nas ondas e eles lhe obedecem? Herodes, como governante do norte da Galiléia, escutava as multidões. Uns diziam que era João Batista que ressuscitou. No versículo 7 do capítulo 9 de Lucas. Outros dizem que é Elias, que era aquele profeta do Antigo Testamento que deveria retornar antes da vinda do Messias. Isso a gente vê no livro de Malaquias, se não me engano, capítulo 3. E aí outros dizem que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Quem é este de quem ouço falar tais coisas? Meu irmão, quem é este Jesus? Eu acho que essa é a grande reflexão e oração para o dia de hoje, né? Quem é este Jesus? Um governante para e se pergunta: quem é este? E quando tem a chance de vê-lo, não o reconhece, porque não escuta, porque no momento em que ele está com Jesus, Jesus não fala. Mas Jesus sempre fala a seus discípulos e também fala a nós: cuidado com como você ouve a minha palavra, ela que é determinante para que eu seja um contigo e para que você faça parte da minha família. Como é que você está ouvindo a palavra de Jesus? E se quiser, você pode até voltar para o capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 15. Como você está ouvindo a palavra? Como que está o seu coração? Está cheio de preocupações com as coisas do mundo? Está cheio de preocupações com as tentações que estão vindo? Está tão apegado aos bens da terra que o demônio nem faz tanta força para te tirar dos caminhos de Deus? Como nós temos ouvido o nosso Senhor? E supliquemos que Ele nos ajude a escutá-lo nas nossas ações do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.